volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. Amém? Amém. Senhor, a tua palavra foi lida. Capacidade é insuficiente para falar com todas as pessoas. Mas o teu poder estando sobre as nossas vidas, meu Deus, isso vai trazer bênção sobre nós. Que essa palavra venha nos edificar, que essa palavra venha nos corrigir, que essa palavra venha nos abençoar. Quando ela for ministrada sobre as nossas vidas, que faça a diferença. Para que sejamos pessoas abençoadas pelo teu poder. É isso que eu quero que aconteça comigo, com as pessoas que estão me assistindo em casa, com as pessoas que vão assistir no programa Pensando Bem, com as pessoas que estão aqui no templo, para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Por gentileza, se assente. Assentando-se, eu queria que você aplaudisse e glorificasse o nome do Senhor. Muito bem. Por vezes a gente fica perguntando por que muitas vezes passamos dificuldades, né, e passamos problemas. Por vezes os problemas se tornam, aos nossos olhos, insolúveis. Quantas pessoas que já desistiram da vida, quantas pessoas que já desistiram de casamento, quantas pessoas que já desistiram de profissões, pelos problemas que foram surgindo em suas vidas. E muitas vezes a gente não consegue entender, né, por que passamos por dificuldades ou por que as coisas não dão certo. Mas eu quero que você entenda que as coisas são comuns a todas as pessoas. Mas existem segredos que precisam ser descobertos. E esses segredos estão inseridos no poder da palavra. Esses segredos estão inseridos no Evangelho. Esses segredos são coisas da palavra de Deus, que Deus providenciou com que ficassem escritos. E por que a importância da Bíblia? A importância da Bíblia é que para que a palavra ela não seja distorcida, apesar de estar sendo, e muito. Nós vemos muitos absurdos acontecendo, mas Deus providenciou que isso chegasse até as nossas vidas para que crescêssemos, que o Deus continua sendo o mesmo, que as dificuldades continuam também sendo as mesmas, mas a salvação também é a maior através do nome do Senhor Jesus Cristo, e esse Jesus quer abençoar. Esse Jesus não quer te castigar, esse Jesus não quer te afrontar, esse Jesus não quer te levar para deserto, esse Jesus não quer que nada de mal aconteça na tua vida. Porém, nós não estamos livres dessas coisas acontecerem. Quantas vezes que ficamos, muitas vezes até pensativos, porque muitos problemas, porque muitas dificuldades. Nós já estamos no mês de julho de 2016, já entramos no segundo semestre, falta apenas 5 meses para terminar, agosto até dezembro, e muitas vezes as coisas ainda não engrenaram. Estamos em um ano muito ruim politicamente aqui no nosso país, estamos em momentos difíceis socialmente, e muitas vezes isso se reflete no emprego, muitas vezes isso se reflete no salário, muitas vezes isso se reflete na nossa vida pessoal. E quantas vezes que ficamos apreensivos, será que vai dar certo, será que não vai, por que eu estou passando por isso? Entenda. Tudo é comum. Não deixe que o inimigo tome conta da tua mente. Satanás, ele hoje está atuando muito na inteligência, principalmente desse lado do mundo, onde a democracia prevalece, inclusive de termos a liberdade de termos um templo aberto para pregarmos o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em outros lugares do mundo ainda vai na força física. Cristãos ainda estão sendo mortos, pessoas estão sendo degoladas, pessoa que se professa cristão no Senhor Jesus Cristo, né? Ainda estão sendo presas, perseguidas, muitas delas estão deixando seus países, mas aqui do nosso lado a questão pega na inteligência, como nós temos a liberdade de ir e vir, Satanás tem oprimido muito as pessoas, e essa opressão, ela se levanta contra nós todos os dias, e isso vem para te desanimar. Satanás, na verdade, não queria que nós estivéssemos aqui. Provavelmente, se você se pegar a pensar na sua memória curta, aconteceu coisas durante esse dia que foi para te desanimar. E as coisas são diferentes, dependendo de pessoa para pessoa.
Porque cada um de nós temos um sentimento, cada um de nós temos uma dificuldade, cada um de nós temos uma alegria. Nós não somos robôs, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, porém com um artifício que o resto da criação não tem, o livre-arbítrio. De nós fazermos as coisas que nós queremos fazer, as escolhas que nós queremos ter. E muitas vezes as nossas escolhas, as coisas não são e não acontecem do jeito que nós queríamos. Mas eu quero que você entenda, eu vou falar de coisas espirituais nessa noite. Eu quero que você entenda que quando você escolher fazer aquilo que a palavra de Deus manda, a proteção de Deus vai estar sobre a tua vida. E não importa a dificuldade que apareça, o Senhor é justo e fiel para continuar te abençoando e ministrando o poder dele sobre a tua vida. O texto de hoje fala de uma coisa, quando Paulo e Silas chegaram a uma cidade, uma mulher era escrava de algumas pessoas e ela trabalhava como cartomante, ela lia a sorte. Isso pela Bíblia não é uma coisa que vem de Deus, porque Deus não quer que ninguém leia a tua sorte, você que faz a tua sorte, você que faz o teu futuro. Quero que você entenda que Deus já tem tudo preparado. Eu sempre gosto de dizer, né, uma coisa que mexe muito com o nosso intelecto, o céu não é uma pizzaria que você liga e fala assim, hoje eu estou precisando de tal coisa. Não, todas as coisas boas estão preparadas para nós. Ficamos impedidos de recebê-la quando o nosso procedimento não está de acordo com a palavra. Mas quando estivermos de acordo com a palavra, não importa Satanás se levantar de uma forma para tentar nos destruir. Ele pode até nos atacar. Vencidos não seremos, porque o Senhor sempre estará conosco a qualquer momento da nossa vida. E Paulo e Silas praticam a justiça. Quando eles olham para aquela mulher, e aquela mulher ficou perturbando ele. Aonde Paulo e Silas iam, ela falava assim, esses dois caras são filhos de Deus. E Paulo ficou incomodado com aquilo, porque sabia que aquilo era uma artimanha maligna. Até que uma hora Paulo expulsou o demônio daquela mulher. Aquela mulher foi liberta das obras que sustentava outras pessoas. E com isso Paulo e Silas foram presos, acusados de tumulto. Irmãos, quando eu falo que Paulo e Silas foram presos, eles foram presos mesmo. Eles apanharam em praça pública. Foram colocados no pior dos cárceres. Ele não estava no piso térreo de uma delegacia. Ele estava no subsolo do subsolo. Ainda preso naquele lugar, amarrado. Com que se ele fosse uma besta fera. Com que se ele fosse um animal muito violento. Estamos falando de um homem de Deus, que foi escolhido por Jesus Cristo para pregar o evangelho a nós gentios. Para trazer a desmistificação do povo judeu. Porque nós não seremos salvos por aquilo que as pessoas fazem e dizem. Nós não somos salvos por rituais pessoais. Nós somos salvos pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. E Paulo vem trazer isso para nós. E esse cara, nesse momento que nós estamos falando, ele foi preso e apanhou injustamente. E muitas vezes hoje, nós ficamos assustados quando alguma coisa de diferente acontece na nossa vida. Muitas pessoas deixaram de vir a uma igreja, muitas pessoas estão presas nas suas próprias cadeias internas dos seus pensamentos, porque perderam o emprego. Muitas pessoas ficam presas porque perderam um parente. Mas se Deus existisse, por que minha mãe morreu? Tua mãe morreu porque toda mãe morre. O certo é a mãe morrer antes do filho. Quando um filho morre antes da mãe, alguma coisa errada houve. Porque as pessoas vão-se embora. Você conhece alguém com 400 anos? Não tem ninguém. Malemar dura 100 e pouco e numa carcaça danada. Às vezes você perde o emprego, fica desesperado. Por que Deus deixou eu perder o emprego? Por que Paulo foi preso? Ele foi preso porque ele era baderneiro? Não. Ele foi preso porque libertou uma pessoa. Satanás se levantou contra ele. Satanás pode se levantar contra mim e contra a tua vida. O segredo de tudo é como nós nos portamos diante das situações que nós passamos. O segredo de tudo é como nós nos comportamos diante do problema que Satanás levantou para nós. Não estou nem falando hoje, e não vou entrar por esse viés, de quando nós fazemos coisas erradas. Porque tudo que você faz, você paga aqui. Estou falando quando Satanás se levanta contra a tua vida. E Paulo e Silas eram dois caras que estavam pregando o evangelho de Jesus Cristo. Mais para frente do capítulo 16, lá para o 24, 25, você vai ver que ele foi preso de novo.
E os caras ficavam falando assim, cara, esse cara está aí trazendo um monte de gente daquela, chamava de seita dos nazarenos, porque Jesus era de Nazaré, e ele foi preso um monte de vezes, porque ele merecia ser preso? Não, porque Satanás se levantou contra a vida dele, usou as pessoas que fazem parte de Satanás. Então muito cuidado com o que a pessoa é. Você pode estar trabalhando com filhos de Deus, ou você pode estar trabalhando com filhos de Satanás. Vamos trazer o negócio mais perto. Nós podemos estar nos comportando como filhos de Deus ou filhos do diabo. E não adianta falar, ô pastor, Deus o livre, Deus não vai te livrar de nada. Nós estamos na nossa liberdade. Por exemplo, quem lembra o que está escrito em João 8,44? Abra aí, vamos ver. Todo mundo leu? Olhem para mim, vocês leram aí? Quem mente é filho do? Quem mente é filho do? Durante o dia nós queremos ser filhos de quem? De Deus ou do diabo? Pastor, mas a mentirinha era pequena. Legal, então você é um filhinho do diabinho. Não deixa de ser. E se morre com essa mentirinha, filhinho do diabinho, vai para a casa do teu pai. Olhem aqui para mim. Se você morrer em pecado, você vai para a casa do teu pai. Quem é o teu pai naquele momento da mentira? Irmãos, vocês estão me ouvindo bem? Amém. O microfone está ligado? Ô Júnior, está ligado esse negócio aqui? Tá. Se você morrer mentindo, você se torna filho de quem? Do diabo. E se você morrer, você vai para a casa de quem? Do diabo. Aonde que o diabo mora? No inferno. Para onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? É você que decide. Sou eu. Eu não vou te arrastar. Aliás, a Bíblia fala que eu não arrasto nem a minha família, nem minhas filhas, e nem eu arrasto elas e nem elas me arrastam. Nem a minha mulher, que hoje está enferma, está em casa, está assistindo lá, que Deus abençoe ela. Quando vocês forem orar, orem pela pastora, para Deus curar os ouvidos dela, que eu acho que ela está surda. Né? Jesus está chamando essa mulher, vai dando. É que ela está muito afônica, está tomando inalação, por isso que ela não veio hoje. Mas amor, prepara a jantinha aí, que daqui a pouco nós estamos aí, querida. Entendeu? Você está com dó? Vou falar para você o que você faz. Com dó da sua, que a minha, Deus vai levantar ela, se Deus quiser. E se você morrer nessa situação, e para morrer basta estar vivo. Quando fala de morte, não vou mais na igreja, porque o pastor falou de morte. Velhinho, vai acontecer. E você que vai decidir o que você vai fazer. Paulo e Silas apanhou, foi chamado sem vergonha, cafajeste e mais outros nomes, bateram na cara, Irmãos, o bagulho era tão violento que a chicotada era com osso na ponta, irmãozinho. O negócio entrava e arrancava pedaços de carne. O cara, quando desceu para o cárcere lá, ainda botaram um monte de gente na porta. O cara estava parecendo um bicho. E isso porque Satanás se levantou contra ele. E o que aconteceu? Por volta da meia-noite, eles estavam reclamando, dando um murro no chão, cabeçada na parede, tomando Rivotril. Ele acendeu um baseado lá, irmão, que deixou todo mundo doido na cadeia. Já tinha preso chamando Jesus de Genésio e Urubu de meu louro. Tinha preso dando bom dia para cavalo. Tanto era o cheiro da maconha que Paulo e Silas estavam fumando. Foi isso que eles fizeram? Estava sofrendo, apanhou pra caramba, injustamente, porque Satanás se levantou contra ele naquele momento, que ele estava fazendo a obra de Deus distintamente. Foi levado para lá, deu meia-noite, na virada do dia, ele estava cantando e estava orando, sabe por quê? Porque não se deve passar de um dia para outro com o coração com mágoa, cheio de tristeza. Porque a tristeza pode durar até a noite, mas quando amanhece outro dia, o poder do Senhor vem sobre as nossas vidas. E o poder do Senhor não pode vir quando o nosso coração está cheio de mágoa, quando o nosso coração está cheio de raízes de amargura, cheio dos nossos direitos. E Paulo levava isso muito a sério, porque o que Paulo prega é atitude, não é sacrifício.
Porque Paulo não estava de joelho, cabeça para baixo, reclamando, estava cantando, irmão. Cantando. Na virada da noite ele estava cantando, porque ele tinha certeza que aquele que um dia o chamou para a batalha, não iria deixar ele perder. Aleluia. Ele ficou preso algumas horas, mas sabe por que ele cantava? Porque algumas horas de problema não tirou a fé que Paulo tinha em Jesus Cristo. E muitas vezes hoje um probleminha que levanta, a pessoa já começa a arrancar cabelo. Você vai para o inferno se você fizer isso. Porque quando o diabo se levantar contra você, olha para cima e fala assim: maior é o Deus que está comigo do que o problema que está aparecendo. O problema do jeito que chegou vai ter que ir embora. Porque maior é o Senhor que está na minha vida do que Satanás que está batendo na minha porta. E nos dias de hoje o que nós temos feito? Achando que Jesus é telemarketing. Né? Quando aperta, oh Senhor, estou precisando. Quando recebe, vira um pó. Cuidado, cuidado. Você que está na internet aí me vendo, cuidado com isso. Qualquer dia você vai morrer. Quando você estiver ruim, você vai para o inferno. Porque Jesus está voltando para levar a igreja. Falta pouco tempo, hein, velho? Abre teus olhos, só você ler a Bíblia. Só você ler a Bíblia. Falta pouco tempo. As pessoas estão brincando. Aí quando precisa, ai Senhor, estou precisando. Quando recebe, vai embora. Aí abandona tudo. Aí Deus não existe mais. Aí não ora mais. Irmãos, esses dias eu falei sobre isso. Isso me mexeu muito com a minha cabeça. Nós estamos muito mal acostumados, né? Porque para nós está tudo muito comum. De boa. Por exemplo, assim. Se você quiser comer um churrasco, o que você faz? A vontade tem que coincidir com o dinheiro no bolso. Não é porque você não vai roubar um açougue para fazer um churrasco. Não vale a pena ser preso por causa disso. Aí você tem vontade de comer uma carne, você passou no açouguinho. Aí dependendo das suas condições, é a carne que você compra. Né? Não dá para fazer churrasco. Não dá para fazer churrasco até de carne moída. Vai dar trabalho para você espetar aquele negócio mesmo. Come. Né? Estamos falando de valores. Come o que você quiser. Aí você vai no açougue, você compra lá uma carninha, né? Aí você põe mais sal, menos sal, né? Dá para você fazer um tempero com sal e ervas, né? Não é erva dessa turma que a turma fuma, não. É um monte de misturança lá. Chega lá e fala assim: eu quero coisa para churrasco. Eles dão lá. Mas... você come. Aí dá para você fazer a carne bem passada, mal passada, ao ponto, né? Eu gosto de mal passada para o ponto. Não gosto de carne muito... Carne não se pode... Não vou falar de carne, né? Você fala lá o que você quiser. Uma refrigerante. Isso para nós está comum, né? Ah, eu quero fazer uma massa hoje. Aí passa lá, compra, faz um nhoque, né? Com nhoque de batata, faz lá. O que a gente quiser, a gente faz. Não é isso? E muitas vezes a gente esquece de agradecer a Deus. Que nós tivemos o discernimento da mente para poder ir, comprar, comer, fazer. Se você não quiser comer carne, quiser só comer mato, fica à vontade também, não tem problema nenhum. Não tem nada disso. Mas a gente esquece de agradecer a Deus que nós temos um paladar, nós conseguimos engolir porque não temos câncer na nossa garganta. Depois o teu estômago faz a digestão, depois é absorvido aquilo que precisa, depois o que não é absorvido, as tuas funções fisiológicas estão ótimas. Aí você tem uma mesa para você sentar, aí você tem a cadeira, você tem a mesa, você tem um prato. Muitas vezes a gente senta diante de um prato de comida e esquece de dar graças a Deus, porque a gente pode comer um prato de comida. E tudo isso vai nos fazendo ficar muito frio quanto ao poder de Deus em nossas vidas. Isso está levando o ser humano, por essa facilidade que nós temos, a não agradecer mais a Deus. Aí quando perde alguma dessas coisas, aí vira doido atrás de Deus. Aí começa a fazer o sacrifício da vida, que é o que a maioria do pessoal ensina. Tem algumas igrejas sérias, como a nossa, que ensinam o poder da palavra, mas tem gente que daí começa. Aí o pessoal cai na garra do inimigo. Aí vai numa igreja que vai te chamar para fazer uma campanha de 7 dias, cada dia é um envelope. Por que o pessoal chama para a campanha? Porque cada oração que dá é um envelope na tua mão. Aí vai te induzir a pôr dinheiro para Deus te abençoar. Aí tem gente que não recebe nada, fica frustrado, some da igreja. É isso que o diabo quer. E quem recebe, ninguém me garante que é Deus que deu. Porque Deus não se troca por muamba.
Aliás, leia a Bíblia que você vai ver o que Jesus fala. Não dá para você servir dois senhores, ou serve ao Deus ou serve a Baal. Depois você procura a história de Baal para ver quem que é o cara. E quando as coisas não dão certo, aí passa a reclamar, porque teve um problema na vida. E Paulo sofreu vários problemas na vida, e na trocada do dia, quando muda de um dia para o outro, ele estava orando, entoando hinos de louvor a Deus.